Pelos do Evangelho deste domingo solene de hoje, dia de Pentecostes, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito permanecendo convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome, vos ensinará tudo e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo vou-la dá. Não se turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente vos alegraríeis de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que isso suceda, para que quando acontecer tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai e que faço assim como meu Pai me ordenou. Pode sentar-se. Hoje é o domingo de Pentecostes, dia 5 de junho, domingo de primeira classe com oitava também de primeira classe. Amanhã, dia 6 de junho, é segunda-feira de Pentecostes, dentro da oitava. Igualmente, no dia 7, terça-feira. Quarta-feira é as têmporas de Pentecostes, também de primeira classe. Dia 9, quinta-feira, dentro da oitava. Sexta e sábado são as sextas e sábado das têmporas de Pentecostes. Todos esses dias são dias de primeira classe. O próximo domingo, então, será o primeiro domingo depois de Pentecostes e a festa da Santíssima Trindade, dia 12 de junho, em que não haverá missa aqui às 5:30 da manhã, no próximo domingo, mas somente às 8 horas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste domingo de hoje fala exatamente, claro, na festa de Pentecostes, da vinda do Consolador, mas antes Nosso Senhor tem uma sentença bem adequada a a ação do Espírito Santo, que é a de dar o sinal inegável e autêntico do amor a Deus, que é guardar a sua palavra. Se alguém me ama, diz Nosso Senhor, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. E logo depois, Nosso Senhor fala do Espírito Santo, que virá também, porque de fato essa morada impressionante, indescritível, que Deus faz em nossa alma, é o Deus Trindade, é claro, e portanto, não só o Pai e o Filho, mas também o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas tudo isso depende de nós estarmos em estado de graça, de termos a caridade, o amor a Deus. E o sinal, como eu disse, inegável e autêntico deste amor a Deus é o guardar a sua palavra, ou seja, a observância dos seus mandamentos e o cumprimento de sua vontade. E a fidelidade com que nós guardamos a palavra é a medida desse amor. Portanto, quanto maior for o amor de Deus, maior será a fidelidade. E esse amor de Deus, que é infundido nos nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que, nosso Senhor fala aqui, pouco antes da paixão dele, né? E depois ele já profetiza a vinda do Espírito Santo, que ocorreu
50 dias depois da ressurreição de Nosso Senhor. Nosso Senhor ainda apareceu aos discípulos durante 40 dias, depois ele subiu aos céus, foi a festa da Assunção, foi comemorada na quinta-feira retrasada, e depois veio a vinda do Espírito Santo, que é essa manifestação da igreja, quando a igreja realmente parte para a conquista do mundo. Mas voltando a esse tema do amor a Deus que nós devemos ter e da ação que o Espírito Santo exerce através desse amor de Deus, suscitando esse amor de Deus em nós, podemos citar um episódio da vida de uma santa relativamente pouco conhecida, Santa Ângela de Foligno. Essa santa, que era uma terceira franciscana, foi visitar uma ocasião, ela do século XIV, não muito depois da morte, já um século e pouco depois da morte de São Francisco de Assis, foi visitar o túmulo deste santo. Mas quando ela foi visitar, ela teve uma iluminação e uma locução divina, que não era de São Francisco, mas do Espírito Santo. O Espírito Santo se revelou a ela e disse que a acompanharia. O Espírito Santo disse: acompanhar-te-ei, estarei presente em ti, falar-te-ei sempre, e se me amares, nunca te abandonarei. Então, o Espírito Santo promete, sim, assim, acompanhar essa santa, que se tornou uma grande santa, terceira dominicana, cujo corpo, inclusive, está incorrupto. Assim, o Espírito Santo, mesmo falando, ele indica este sinal: se me amares, nunca te abandonarei. Porque a santificação, nossa santificação, é uma tarefa do Espírito Santo. Ele que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus como Pai e como Filho, mas que ele vem, procede tanto do Pai como do Filho, por inspiração, a partir desse amor do Pai e do Filho, esse amor mútuo. Então, é um espírito de santificação e que infunde em nós o amor divino. É sempre bom insistir nisso. Por quê? Porque as pessoas hoje, nesse mundo que nós vivemos de apostasia, é um mundo em que as pessoas amam, e amam muito, é verdade. Porém, amam errado. Amam errado porque estão perdendo ou perderam a fé. Não tem mais a bússola para indicar a direção certa. Esse é o primeiro ponto. E o amor se torna cego. E pior ainda, ele é estimulado muitíssimo, porque é um mundo um mundo de grande consumo. E para se consumir é preciso desejar. Ninguém consome o que não deseja. Se você não deseja uma comida, você não vai consumi-la. Então você precisa, para consumir, já que é o mundo do Deus Mamon, né? Então você precisa desejar, ter muitos desejos, só que esses desejos, evidentemente, são desejos terrenos, só daqui da terra. E, inclusive, não só se procura estimular até não poder mais os desejos mundanos, mas se procura extinguir os desejos divinos. Por quê? Claro, na medida que a pessoa passar a amar a Deus, ele vai avaliar as coisas diferentes e não vai desejar mais tanto as coisas desse mundo e, portanto, não vai também consumi-las tanto assim. Vai consumir de uma maneira moderada, claro, mas não com esse afã que as pessoas mundanas mostram, com esses gastos incríveis, com essa atenção fixada, essa fixação unicamente nesse mundo. Então a tarefa do católico nesse mundo é não somente resistir aos atrativos desse mundo, que nos leva a esquecer de Deus, claro, mas é sobretudo a parte positiva,
que é de estimular esse amor a Deus. É muito mais fácil, muito mais elevado, muito melhor, mais útil, mais inteligente estimular o amor de Deus em nós, ou seja, pedir esse amor de Deus, ou seja, pedir a ação do Espírito Santo em nós. E ter cuidado também, porque essa ação, em todo tempo, ela é impedida pelos três inimigos do homem, que são o mundo, a carne e o demônio. Não só o mundo, do qual eu fiz uma pequena descrição do seu estado atual, mas também, é claro, pela ação do demônio, que tem o maior interesse nisso, em perder nossas almas, ele é o espírito do mal, mas também pelas nossas próprias fraquezas que nos tornam nossa situação tão precária e tão frágil. Então nós temos que nos preocupar com três coisas, que essas três preocupações são expressas em três trechos da Escritura. Primeiro, uma citação da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. São Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Há aqueles que extinguem o Espírito Santo. Como? Por um pecado mortal, ou por muitos pecados mortais, ou por uma vida de pecados. Extinguem o Espírito Santo. O Espírito Santo é expulso por muita gente que leva uma vida de pecado. Recebem o Espírito Santo no batismo, mas depois, por uma vida pecaminosa, expulsam o Espírito Santo. E depois, por uma vida pecaminosa continuada, se tornam como que imunes, vedados à ação do Espírito Santo. Mas não existe homem neutro nem vazio. Algo o ocupa. Se não for Deus, vai ser outra coisa, não vai ser coisa boa. Eles passam a ser conduzidos pelo espírito do mal. Há um grande autor católico chamado Monsieur Goldman, que escreveu um livro enorme chamado Tratado do Espírito Santo. E nesse livro, edição francesa, 2 volumes, mais de 1000 páginas, onde ele narra ele faz esse paralelo, essa luta entre os dois espíritos, o Espírito Santo, que é a alma da Igreja Católica, e o Espírito do mal, tudo que não vem do Espírito Santo, que combate a Igreja Católica, porque verdadeiramente esses são os dois inimigos. Então, as pessoas que andam em pecado extinguem o Espírito Santo e se tornam como que quase que vedados à ação do Espírito Santo. Mas há pecados que vedam mais, digamos assim, se opõem mais à ação do Espírito Santo. Em particular, ao pecado e à vida de sensualidade. Não é à toa que o nosso mundo é um mundo de desejos sensuais. Não é à toa. Todo mundo sabe. Basta sair na rua ou abrir o celular que se verá isso. Quando eu digo desejos sensuais, não digo só desejos contra a castidade, mas eu digo toda essa insistência em coisas sensuais, de modo geral, que acaba levando a pecados piores. Mas é essa insistência obstinada, sim. Nosso mundo é um mundo muito obstinado nessas coisas. E as pessoas que caem nesses pecados, eles se tornam cada vez mais vedados à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles se afogam no afeto desordenado da matéria. E essa é uma das coisas que mais se opõe à ação do Espírito Santo. Afeto desordenado às coisas corporais, às coisas sensuais. Por quê? Porque o Espírito Santo, como o próprio nome diz, é Espírito. Não há nada de matéria nele. O Espírito Santo não se encarnou. Curioso. Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, sim, fundou a Igreja Católica, tudo isso, a Igreja de seres humanos, ele é nosso irmão, mas o Espírito Santo, ele não se encarnou. E é esse Espírito que foi confiada a missão de santificação.
Ele vai santificar homens de corpo e alma, sim, claro. E ele vai se interessar também pelo corpo deles, mas será sobretudo pela alma. Ele que terá essa tarefa de que a alma, elevada pela graça sobrenatural, suplante o corpo que, pelo menos no atual estado, se encontra desordenado por causa dos efeitos do pecado original. Então o Espírito Santo vai agir especialmente nesse sentido. Então os homens que se desviam muito pelo lado dos pecados sensuais, eles se tornam cada vez mais avessos à ação do Espírito Santo. E na medida que eles se afundam mais, quanto mais se afundam, quanto mais a desordem é maior, mais eles se tornam contrários à ação do Espírito Santo. Daí porque pessoas que, por exemplo, um marido infiel, sim, ele está em pecado mortal. Se ele morrer naquele estado, ele vai ao inferno, ele vai para o inferno. Mas a conversão dele é relativamente mais fácil do que a conversão de uma pessoa que está já em desordens contra a natureza. Ele está mais fundo, caiu mais fundo. E, portanto, para sair de lá é mais difícil. Pode sair sim, mas é mais difícil, porque ele mesmo se torna mais avesso à esta ação do Espírito. Então, ele extingue o Espírito Santo. Nosso mundo quer extinguir o Espírito Santo. Por isso ele quer acabar com a Igreja Católica, já que o Espírito Santo é a alma da Igreja Católica. Primeiro ponto. Depois, outra citação, também de São Paulo, desta vez da Epístola aos Efésios. São Paulo diz: não contristeis o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser extinto pelo pecado mortal, mas ele pode ser contristado por pecados veniais, por uma vida tíbia. E há particularmente um pecado que entristece muito o Espírito Santo, que é o pecado da língua. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos e os discípulos e a Santíssima Virgem, justamente hoje comemoramos, ele desceu em forma de línguas de fogo. E essas línguas de fogo fizeram com que os que a receberam proclamassem o amor de Deus. Porque foi isso que ocorreu. O efeito dessas línguas de fogo foi a proclamação do amor de Deus. Ora, os que andam por aí falando mal dos outros, contando calúnias, ou contando verdades de uma maneira completamente irresponsável, ou aumentando as coisas, o que quase sempre ocorre quando a pessoa fala da vida do outro de uma maneira irresponsável. Quase sempre. Aumenta. Fazendo julgamentos, emitindo suspeitas aqui e ali, às vezes de uma maneira maliciosa, só para diminuir a fama do outro, pelo qual às vezes ele tem um sentimento escondido de inveja, porque o invejoso ele sempre procura achar defeito no outro, é típico dele. E às vezes ele acha mesmo, porque ninguém é perfeito, mas ele se esforça nisso, ele se concentra nisso. Então, todas essas espécies de pecados da língua, eles entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre nós para que nós proclamássemos o amor de Deus. E nós ficamos proclamando as misérias dos outros, de tal modo que, de maneira a um tanto disfarçar as nossas próprias misérias. Também, não só a palavra má, ruim em relação ao outro, mas a palavra insincera, que leva pouco a pouco a uma vida insincera, uma vida sem sinceridade, uma vida na mentira, não na verdade. As pessoas acabam se duplicando. Isso é um perigo muito grande para nós, que vivemos nesse mundo apóstata e que temos que viver nele. Sobretudo os leigos.
Então, há o perigo de se duplicar, ou seja, de ser uma coisa aqui na igreja, no domingo, e de ser outra durante a semana no mundo. Há esse perigo. Isso pode ocorrer de uma maneira, às vezes, quase que imperceptível. E isso, claro, vai contra o Espírito Santo, que é um Espírito de verdade. O Espírito Santo teve como tarefa de revelar o que faltava e de esclarecer os apóstolos. Foi a tarefa dele. Mas depois ele continua fazendo isso em toda a história da igreja. Quando um Papa define uma verdade, o Espírito Santo está sobre ele. No seu ensino autêntico, quando a igreja compromete a sua autoridade, o Espírito Santo age sobre ela. Então o Espírito Santo tem essa tarefa, mas é preciso invocá-lo. Se há falta de sinceridade, se há duplicidade, se coloca no mesmo plano, ou mesmo se valoriza mais o espírito do mundo, como ocorreu com o Vaticano II, então o Espírito Santo não age mais ali. A sua ação, pelo menos no mínimo, é diminuída e se dá lugar a efeitos muito tristes. O que pode ocorrer na igreja como um todo, ou nas más autoridades que estão desviadas, ocorre também, pode ocorrer em cada um de nós, se nós não tivermos uma palavra sincera e uma vida sincera. Finalmente, a terceira citação que vem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Não resistais ao Espírito Santo. Resistir à ação do Espírito Santo. Pessoas que estão em estado de graça, mas que não querem ir adiante. Ir adiante, se santificar, é necessariamente se deixar levar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós como algo vivo. Não é algo morto, ou parado, ou estático, não. O Espírito Santo, descendo sob a forma de língua de fogo, indicava essa mobilidade, essa vida. Ele está em nós para nos impelir ao bem e para nos repelir do mal. Muitas vezes, nós não queremos saber das inspirações do Espírito Santo que nos levam ao bem. Nós queremos ficar no nosso comodismo, na nossa facilidade. E assim nós não avançamos na vida de piedade, na vida de santificação. É um perigo, porque sempre é esta regra. Se o Espírito Santo não age, outro Espírito vai agir. Não ficaremos neutros nem vazios. Esse é um perigo grande. Ou seja, se nós não avançamos, há o perigo muito grande de um outro espírito entrar e fazer com que nós recuemos e mesmo caiamos. Depois o Espírito Santo nos repele do mal. Isso ocorre não só com as almas em estado de graça, mas mesmo com as almas que estão em pecado, mas em relação às quais o Espírito Santo quer salvá-las e lhes dá inspiração, e lhes dá desgosto das coisas do mundo. Notem, por exemplo, que as pessoas mais mundanas frequentemente são atingidas de tédio. É uma doença do mundo moderno, não é? Tédio. A pessoa fica entediada, ela fica sem ânimo para nada. Pessoas, às vezes, que não têm problemas reais. As pessoas dos tempos antigos tinham mais problemas reais, tinham que trabalhar para não morrer de fome, por exemplo. Hoje a fome é algo muito mais raro. Mas era fome mesmo antigamente, de morrer. Tinha que trabalhar, se não perdesse a colheita, simplesmente morria de fome. Então, essas pessoas e outros problemas, filhos, muitos filhos, etc., então, tinham problemas reais. Então, o tédio era mais difícil porque eles tinham sempre o que fazer. Hoje não. Hoje as pessoas perdem muito tempo. Às vezes até pensam que estão ocupadas e, no entanto, estão perdendo tempo. E
Em consequência disso, o tédio lhes atinge. Mas isso, muitas vezes, pode o Espírito Santo se servir disso para dar esse desgosto das coisas do mundo e suscitar nelas o gosto das coisas de Deus, porque isso é necessário, é absolutamente necessário se nós queremos nos salvar. Ninguém procura uma coisa que não deseja. Então, peçamos ao Espírito Santo que nós finalmente correspondamos às suas inspirações. Ele não para de nos inspirar, de, como eu disse, nos impelir para o bem, mas nós, infelizmente, fechamos muitas vezes as janelas para a sua ação. Notem bem, em Jerusalém houve um castigo, a destruição de Jerusalém no ano 70, que foi o castigo de um crime cometido contra o Filho de Deus. Os judeus que com a espada de sua língua mataram o Filho de Deus. E então perderam sua cidade santa, ela foi destruída. Esse foi um pecado contra o Filho. Mas nós temos também um outro pecado cometido contra o Espírito Santo, que foi a heresia dos cismáticos orientais, que negam a processão do Espírito Santo do Pai e do Filho. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Eles diziam que vinham do Pai, mas não vinham do Filho. E negavam e brigavam e se separaram da Igreja Católica. Às vezes até retornavam, pouco antes da destruição da cidade deles, eles retornaram à Igreja Católica. Ficaram uns 20 anos unidos à Igreja Católica, inclusive aceitando a processão do Pai e do Filho. Tudo foi resolvido, mas depois as intrigas, a má vontade, as lutas, eles acabaram se separando de novo. E aí veio a destruição da cidade deles, que era chamada Segunda Roma, Constantinopla, que hoje se chama Istambul, e que é uma cidade muçulmana. Essa destruição ocorreu em 1453 e ocorreu no dia de Pentecostes. Então, nós temos aqui o castigo de Jerusalém, que poderia ser a Roma, porque se os judeus correspondessem, certamente seria Jerusalém, o centro da Igreja Católica, mas eles não corresponderam. Então, veio o castigo, destruição de Jerusalém. E depois a destruição da Segunda Roma, quer dizer, eles se consideravam autônomos, queriam suplantar Roma, e acabaram sendo destruídos por causa de um erro, por causa de uma heresia contra o Espírito Santo, contra a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Dessa vez não foi mais contra a segunda, mas contra a terceira pessoa. Mas o castigo caiu. Então, assim como caiu sobre eles, não é para ficar falando mal deles, dos judeus ou dos cismáticos, mas sobretudo para aprender, porque o castigo pode cair sim sobre nós. Roma jamais será substituída por outra, isso é verdade. Porém, nós podemos cair no inferno. Então, peçamos ao Espírito Santo que nos santifique o mais cedo possível e que consiga, nos dê a graça de nós correspondermos, sobretudo na hora de nossa morte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.